Oi gente, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de comunicação empresarial. Vamos começar com teoria da comunicação e alguns conceitos básicos para entender todo o processo da comunicação humana. A primeira coisa que a gente deve aprender é que a comunicação é uma técnica humana e tem uma natureza completamente social. Isso quer dizer que nada da comunicação pode acontecer meramente por natureza, certo? Ela acontece porque o ser humano desenvolve essa técnica. Por outro lado, além de ser uma técnica desenvolvida pelos seres humanos para a sobrevivência, ela é eminentemente social. Então, ela acontece em sociedade. A natureza social da comunicação é porque ela só acontece em grupos, em coletividades. Toda comunicação tem um emissor, uma mensagem que é transmitida, um canal por onde essa mensagem passa. Essa mensagem, dentro desse canal, produz um ruído que chega a um receptor. Esse emissor e esse receptor precisam partilhar um código. Esse código é tudo aquilo que é partilhado entre emissor e receptor que possibilita a transmissão das mensagens. Vários modelos podem ser utilizados para representar o processo da comunicação. Esse modelo aqui, por exemplo, fala sobre a descida da mensagem do emissor para o receptor no final, passando pelo processo de codificação, por isso a necessidade do código, e decodificação ou descodificação, que é o processo no qual o receptor consegue compreender a mensagem transmitida. Isso tudo passando, obviamente, por um canal, um meio adequado para aquela mensagem. Do emissor até o receptor são transmitidos significados. Esses significados passam a mensagem e chegam até a compreensão do receptor. O emissor tem certeza de que o receptor recebeu a mensagem a partir do momento em que ele recebe o retorno, o chamado feedback do receptor. Aí o emissor ele conclui que a sua mensagem foi transmitida adequadamente. Esse outro modelo, certo, diferenciado, mas com a mesma intenção, transmite a comunicação, o processo da comunicação de maneira mais circular. No caso, você pode ver que o emissor transmite a mensagem para o receptor, há o processo de codificação, da linguagem, transmitindo um certo conceito, que o receptor decodifica utilizando a mesma linguagem, certo? O mesmo código, e esse conceito chega ao receptor. A reação seria o processo que garante ao emissor que o receptor recebeu aquela mensagem adequadamente, que entendeu o conceito transmitido. Nesse outro modelo, você tem uma fonte de informação antecedendo o transmissor. Essa fonte de transmissão, essa fonte de informação, pode ser tanto a mente humana pensando, quanto o centro pensante de uma empresa também. O transmissor, como o emissor, tanto faz, transmite a mensagem. É chamada a atenção nesse modelo a questão do ruído, que é a fonte de interferência sinalizado pela seta cinza sobre o quadro branco. Você vê que no quadro branco não tem nada. A ideia é que esse receptor ele não chega a receber a mensagem total, completa. Por isso a necessidade do feedback, do retorno, da reação de volta para o transmissor, para o emissor, para que ele tenha certeza que o receptor recebeu a mensagem, fazendo assim com que a mensagem chegue ao destino. Vê que aí tem mensagem chegando ao destino. O sinal emitido pelo transmissor é recebido pelo receptor. A fonte de interferência pode ser de vários tipos diferentes. Aqui está uma espécie de representação, de ilustração sobre o que sejam ruídos. Esses ruídos podem ser todo tipo, Você pode estar recebendo mensagens no telefone ou no computador e ao mesmo tempo vendo televisão e ouvindo barulhos e, como representa aqui a figura, bastante confuso. No outro caso, representando uma sala de aula, uma pessoa tentando ouvir alguma coisa, mas não consegue pelo nível de barulho ao redor. Mas os ruídos não são necessariamente barulhos, podem ser também simples
falta de atenção, interesse em outra coisa, uma série de elementos que são considerados também ruídos no processo de comunicação. Outro elemento importante dos modelos que nós vimos são os canais. Os canais de comunicação são vários, não são canais de televisão, são canais de comunicação, ou meios também, pode ser canais ou meios, você pode encontrar modelos com canais ou com meios. A televisão é um meio de comunicação, um canal de comunicação, o jornal, ali no caso a vitrola, o telefone, o rádio, o computador, a revista, são todos os instrumentos utilizados para transmitir mensagens. A mensagem através de um vídeo como esse é uma mensagem mediada por um instrumento técnico, um instrumento eletrônico. Mas uma pessoa falando para outra não há uma mediação artificial, eletrônica, mas há um nível de mediação. Por isso que se chama meio. Ele está no meio, entre o emissor e o receptor. E podem ser de vários tipos. O processo de transformação da mensagem, né, do emissor para o receptor, utilizando o mesmo código, a gente sinaliza da teoria da comunicação como sendo um processo de significação. O código pode ser chamado de signo também, para entender esse processo de significação. Ele tem um significante, que seria o elemento expressivo do signo, aquilo que chega aos ouvidos, aos olhos, ao tato do receptor. O significado, que é aquilo que quer ser representado. No caso, seria o conteúdo do significante. E o referente seria o elemento partilhado do código, da linguagem, entre emissor e receptor. Então, todo significante que é transmitido para um certo receptor carrega o seu significado e é compreendido a partir do referente. No exemplo que nós temos do processo de significação, a palavra, no caso gato, está sendo aqui o significante. É aquele elemento que está sendo representado. No caso, a grafia em português, palavra gato. O significado seria o animal gato, aqui representado por uma figura que em outro momento poderia ser um significante também, mas aqui está posicionado como significado da palavra escrita gato. E o referente que possibilita que as pessoas se comuniquem é a noção de gato presente na mente das pessoas, o cérebro delas, o conteúdo, o conceito do que seja a palavra gato, uma referência partilhada entre as pessoas dos seus processos de memória, de referência, etc. Denotação e conotação é uma outra parte importante do processo de significação. Quer dizer o seguinte, toda a palavra, todo o conceito, todo o signo carrega um sentido que é próprio, que é a denotação. Então, denotação é o sentido próprio. Um exemplo, nós temos a palavra abacaxi, quando utilizada ou escrita ou falada, como sendo a fruta, abacaxi. Então você tem um sentido próprio. E a conotação seria justamente o oposto, né? Ou complementar, o sentido figurado. Seria o exemplo mesmo do abacaxi, agora no sentido figurado de problema. Então quando a pessoa fala, eu estou com um abacaxi para descascar, ela está querendo dizer que tem um abacaxi, a fruta para descascar, ou tem um grande problema para resolver? Pode ser as duas coisas, depende do contexto. Como a comunicação é uma técnica humana e tem natureza social, essa partilha dos significados é extremamente importante para que o processo possa acontecer de maneira adequada. Então, toda vez que você estiver se comunicando ou recebendo a comunicação, o que faz parte do processo, preste atenção para os significados que você está transmitindo para as pessoas. Preste atenção para aquilo que as pessoas estão dizendo para você. Aprenda a ouvir. Aprenda a partilhar os significados. Procure ter certeza a partir do feedback, do retorno daquilo que está sendo dito para você. Eu espero que essa primeira introdução seja muito legal, muito interessante. E na próxima aula nós nos vemos.